e orar, e Jesus vai libertar todo aquele. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe-a por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Tantas coisas neste mundo que causam indignação, tantas que, mais do que simplesmente repudiar, compra-se a briga, abraça-se a causa. Por muitos feito Moisés, fora de tempo e de compasso, destemperado, que se metem a arbitrar a causa alheia, opinando do que mal sabem e para o que não tiveram preparação alguma. É quando surgem os achismos, as aberrações, as frases infelizes, os absurdos, os abusos, os fanatismos, tanto de atitudes quanto de palavras e de ações. Defensores de causas anômalas e de causas que não são causas, por não raras vezes, paladinos de bandeiras desconectadas do senso da realidade e da escala de prioridades, quando não passam de marionetes em mãos alheias, mãos essas infectadas de más intenções. Entre tantos personagens bíblicos, talvez Urias, se fosse entrevistado hoje, pudesse nos dizer muito a esse respeito com a sua experiência de vida. A história de Urias e da causa que ele pensava defender começou com Davi.
Davi era rei de Israel. Quando Davi assumiu o trono, havia o risco de fragmentação política, mas com Davi se consolidou a união das tribos. A separação aconteceria, mas quase um século depois, nas mãos de Roboão, neto de Davi. Não há menção bíblica ao momento exato em que Urias conheceu a Davi. É oportuno, inclusive, lembrar que Urias era heteu. Heteus eram os descendentes de Hete, também conhecidos como hititas. Hete era neto de Cã, Cã, o pérfido filho de Noé. De Hete até Urias foram transcorridos pelo menos 1180 anos, tempo suficiente para que os heteus se estabelecessem nas montanhas, nas proximidades de Hebrom, se organizassem e se tornassem um povo forte. Porém, ao longo desses quase 12 séculos, eles se corromperam, criando para si mesmos divindades, enchendo-se de violência, injustiça, crueldade e insensibilidade. Chegaram à medida máxima da impiedade. A própria história da humanidade demonstra que as grandes civilizações ruíram desta maneira. Arnold Toynbee, na década de 40, sustentava que alguns sintomas se repetiam de civilização em civilização, prenunciando a queda. Primeiro, a falência da esperança. As boas expectativas cedem e dão lugar a um estado de desilusão. As pessoas se entregam ao pessimismo, a uma sensação generalizada de que não há mais como consertar aquele estado de coisas. Passam a desacreditar e terminam por abandonar seus ideais e seus valores. Sentem que o caos é iminente e a desgraça é incontornável. Em seguida, por causa da desesperança, as pessoas se entregam aos modismos. São levadas, como diria o apóstolo Paulo, ao redor por todo o vento. Elas se permitem arrastar por discursos falhos, passam a viver em função de coisas transitórias ou temporárias, buscam apenas aliviar a consciência do caos e que se encontram envolvidas. Até mesmo os seus heróis assumem o aspecto de anti-heróis, cheios de traumas, fraquezas e falhas de caráter. Por fim, as pessoas se tornam apáticas e passam a aceitar tudo, a tolerar tudo, numa forma de pseudo-ecletismo. Já não demonstram maior empenho em resistir a isto ou aquilo, a preservar isto ou aquilo outro, permitem o fracionamento e a fragmentação, multiplicando bandeiras, vivem a promiscuidade em todos os seus matizes, ideológico, político, religioso, valoratismo e até mesmo na sexualidade. Havia, na decadência dos heteus, algo de tudo isto. E esse algo os inseriu na listagem de povos que deveriam ser extirpados de Canaã quando os israelitas tomassem posse da região. Não se tratava de um movimento de limpeza étnica ou questão de perseguição religiosa ou ideológica, mas de um juízo divino que sobreveio aos heteus e a outros povos como consequência de suas próprias iniquidades. Os israelitas, contudo, não somente passaram a coabitar com este e outros povos, como também permitiram que seus filhos se casassem com mulheres hetéias. E é desse processo de dissolução e de miscigenação que surgiu Urias. O brilho de Urias veio se configurando à medida que o resplendor do reino de Israel também se intensificava. Aos 30 anos de idade, Davi começou a reinar em Hebrom. Foi nesse período que ele conquistou em definitivo a cidade de Jerusalém, que até então pertencia aos jebuseus. Durante seu reinado, Davi enfrentou opositores, Abner, Isbosete. Houve guerra civil, guerra interna. A Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém nesse período. Foi erguida a tenda de Davi no Monte Sião para abrigar provisoriamente a Arca da Aliança, enquanto o tabernáculo de Moisés permanecia no Monte Gibeon. Também nações inimigas foram subjugadas durante o seu reinado. Davi acumulou riquezas pelos despojos de guerra, mas também pelas alianças que ele firmou com outros reis. Também pelos impostos aos quais ele obrigava o seu próprio povo. E mesmo entre erros e acertos, a bênção de Deus estava sobre Davi e sobre o povo de Israel.
Houve, porém, um tempo que, enquanto seus guerreiros saíam para as pelejas, Davi permanecia no palácio. Para alguns se tratava de indolência, mas havia precedentes que justificavam a ausência de Davi nos campos de batalha. Após matar Golias, o gigante campeão dos filisteus, Davi foi jurado de morte. Houve filisteus que desejaram vingar a morte de Golias. Os escritores das crônicas dos reis de Israel afirmam que Golias era filho de Rafa e que tinha irmãos ou parentes próximos, todos formando uma família de gigantes. Davi quase foi morto por um desses gigantes. O risco foi tamanho que, finda a batalha, os homens de Davi protestaram: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi era chamado de a lâmpada de Israel, e expor demasiadamente o rei importava em grandes perigos. Seus mais leais guerreiros preferiam mantê-lo protegido no palácio. Um exímio guerreiro guardado numa mansão, cheia de almofadas, cortinas e mimos. Jesus Cristo diria: não se acende a candeia para ser posta debaixo do alqueire, mas sim no velador. Candeia era uma espécie de lâmpada alimentada através de um fio torcido, sugando o azeite. Alqueire era um cesto trançado que se usava como medida exata para grãos. Uma lâmpada escondida no alqueire não perderia sua chama, o oxigênio passaria pelas brechas do trançado, mas a luz não se propagaria muito bem, prejudicada pelo mesmo trançado. Velador era um tipo de suporte posicionado em um lugar alto, no interior de um cômodo, para acomodar a vela ou a candeia, facilitando a propagação da luz. Davi, a lâmpada de Israel, estava como que num alqueire, era para estar num velador. Esse assentimento de Davi era como consentir que a sua luz não brilhasse. Jesus Cristo alertou: se a tua luz se faz em trevas, quão grandes serão essas trevas? Tanto se fala sobre o preço que se paga em servir no Evangelho de Cristo, mas o desserviço ao Evangelho de Cristo também custa caro aos que o praticam. Vai além da simples frustração de estar na posição, no lugar e na função errados, porque não raras vezes outros também sofrem por não estarmos no lugar e na posição corretas. Onde você está? Que empresa? Que escola? Que projeto? Que igreja? Mesmo estando na igreja, com quais atividades, tarefas e ministérios você se ocupa? Você está num alqueire ou num velador? O alqueire era grande, o velador diminuto. Mesmo que se esteja inserido numa grande estrutura ou num grande projeto, se suas habilidades e seus talentos não são aproveitados ao máximo, melhor seria o velador do que esse alqueire. Nesse sentido, naqueles dias, um dos maiores prejudicados com isso foi Urias. Urias era casado com Batseba. Urias firmara uma aliança de sangue com Batseba. Aliança de sangue é uma aliança para a vida e para a morte. Deus celebrou alianças de sangue com Adão, tanto ao trazê-lo para o jardim do Éden, quando ao expulsá-lo de lá. Deus também firmou alianças de sangue com Abraão, com o povo de Israel, com a igreja. E o casamento, ainda hoje, é também uma aliança de sangue. Paulo apóstolo afirmaria que essas alianças, as de sangue, uma vez ratificadas, são irrevogáveis e inalteráveis. Urias, contudo, viveu em algum momento mais para a lei de Moisés do que para a aliança do casamento. Mais apropriado seria que vivesse aquela sem subestimar esta. Jesus Cristo, debatendo com os doutores da lei, afirmaria: deveríeis cumprir estas coisas sem descumprir aquelas outras. Esse é o drama de Urias, que o Urias guerreiro sobrepujava o Urias súdito e o Urias marido. Quando os mandos, no contexto das alianças, parecem conflitantes, deve-se recorrer ao fundamento bíblico, porque a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus ao homem, escrita. É a partir dessa revelação que se estabelecem as alianças entre Deus e o homem hoje. Ora, toda aliança é precedida de revelação. A aliança da graça veio porque
Tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, hoje ele nos fala em Jesus. Foi o Logos de Deus que trouxe a nova aliança. João Apóstolo corroboraria esse conceito ao declarar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e porque houve a encarnação e a interação, vimos a sua glória. O Senhor Jesus disse acerca das Sagradas Escrituras: são elas que de mim testificam. Conhecer e apreender a revelação escrita é libertador. Por isso o Senhor Jesus afirmou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João Apóstolo associaria este conhecimento da revelação à unção e escreveria: vós tendes a unção. Não vos escrevi para que soubesseis a verdade, mas porque sabeis a verdade. Dessa unção o profeta séculos antes afirmaria: naquele dia a carga será tirada do ombro e o jugo do pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Somente liberto é que o homem estará em condições de firmar aliança com Deus. Isto porque, primeiramente, vem o conhecimento, ainda que parcialmente venha esse conhecimento. Apreende-se uma realidade que antes estava encoberta, e apreendida essa realidade é que se tem o substrato para firmar a aliança. Não há aliança sem que antes não haja revelação. Estabelecida a aliança decorrente da revelação, abraça-se a missão, e é no momento em que se abraça a missão que se começa a exercer submissão para ter autoridade. Como se pode ser submisso sem missão? Ou como se envolver numa missão sem que não haja aliança? E onde há aliança se não há conhecimento ou revelação? É esse indispensável quadrinômio, revelação, aliança, missão, submissão, que leva à construção da escala de prioridades. Havendo valores distorcidos, eles são sintomáticos da ausência ou da incompreensão da revelação, da aliança, da missão e da submissão. Aliás, somente quando se tem alguma dimensão dos elementos desse quadrinômio é que se tem a capacidade de compreender e vivenciar cada aliança, sem prejuízo desta ou daquela outra. Mesmo porque é corriqueiro no universo bíblico e no nosso mundo que o homem vivencie várias alianças ao mesmo tempo, alianças que inclusive interagem umas com as outras. Mas parece que Urias não compreendia bem isso. Como resultado dessas obscuridades, sua lealdade militar se sobrepunha à autoridade do rei e à estrutura familiar. E ele terminou pagando um preço absurdamente caro por essa escala de valores equivocada. Nada impedia ou proibia Urias de rever a esposa naqueles seus dias de ausência no campo de batalha. Caso ele houvesse saído do Palácio Real e seguido para sua casa, próxima do Palácio Real em Jerusalém, ele não estaria cometendo pecado algum. Rever sua esposa e ter com ela uma noite de amores não o tornaria menos digno para as batalhas. A lei mosaica deixava claro que Urias, caso tivesse um encontro íntimo com sua esposa, estaria sujeito a permanecer impuro por no máximo 24 horas. Se impuro, deveria se banhar, permanecendo impuro até o pôr do sol. A impureza cerimonial era temporariamente incapacitante, mas não definitivamente condenatória. Mesmo porque a lei de Moisés previa que, cumprido o rito da purificação, tal pessoa se reintegrasse ao arraial e às fileiras dos exércitos de Israel. Encontrando-se com a sua amada, Urias estaria apenas limitado a não participar por curto espaço de tempo de algumas batalhas, mas não para ser expulso dos exércitos de Israel. Pela cerimônia do banho de purificação, ele cumpriria a submissão e logo estaria reabilitado ritualmente para ser guerreiro numa guerra santa. Porque não se abraçam causas por mera disposição de vontade. Quem deseja ser ativista de uma causa justa precisa, antes de tudo, compreender o propósito de sua própria existência. Caso contrário, sem a revelação, não alcançará o sentido amplo da aliança e se meterá em missões incompatíveis com a sua própria natureza. Paulo, apóstolo, abraçou a missão: perseguir a igreja de Cristo, aprisionar e torturar cristãos. Mas quando lhe sobreveio a revelação, ele repensou a sua missão e se tornou anunciador do evangelho de Cristo por todos os lugares. Ademais,
Não se vive as várias vertentes da existência humana sem se ponderar que, embora a revelação seja o princípio de tudo, nem sempre essa revelação vem na sua totalidade ao homem. Paulo, o apóstolo, afirmaria que em parte conhecemos e em parte cremos. Esse conhecimento limitado não impede o aliançamento, mas pode interferir na missão e na submissão. Na prática, isso significa que, embora tudo deva emanar do mesmo princípio, ainda assim as pessoas se movem em diversos ambientes: família, faculdade, igreja, fábrica, vizinhança, praia, campo, e as normas variam de um para outro lugar. A submissão, segundo a missão, mas a submissão que se propõe em cada ambiente deve ser segundo a revelação e a aliança. Urias, servo de Deus, Urias esposo, Urias guerreiro, Urias súdito, era preciso equacionar todos eles sem que houvesse sobreposições incoerentes ou contraditórias, para não cair em contradição, para não distorcer fundamentos, para não quebrar esta ou aquela aliança e para que não houvesse ruptura da sua própria identidade. Urias, porém, estava tão ávido em participar das batalhas, todas, sem perder uma, e essa fixação o induziu a deixar em segundo plano as demais coisas. Recentemente presenciei um pastor instando com sua pequena congregação para que não faltassem aos cultos no meio da semana, faltassem na faculdade caso preciso, mas não faltassem ao culto. Pior, cristãos que se trancafiam no banheiro da fábrica durante a jornada laborativa para orar e ler a Bíblia Sagrada. Quando fazem isto, estão roubando a seus senhores. Afinal, foram contratados e estão sendo pagos para dedicar aquelas horas a seus patrões. E apesar disso, furtam essas horas contratadas, deixando de produzir para se dedicar ao que bem querem. Depois, trazem à presença de Deus suas ofertas. E Deus pergunta retoricamente: vocês me oferecem o roubado. Ser-me-á aceito isso de vossas mãos? Quando, no escopo de uma aliança, a missão e a submissão não são exercidas com equilíbrio e com sensatez, pende-se aos extremos, ao fanatismo ou então à apatia. Alguma missão específica sempre é prejudicada em detrimento de outra. Cumpre-se o propósito de Deus ali, mas não acolá. Não era diferente com Urias. Suas diretrizes foram aplicadas unilateralmente. Ele teve a oportunidade de rever a sua esposa, mas não o fez. Quando o rei o indagou acerca dessa postura, ele respondeu: Joabe, meus companheiros de batalha, estão em tendas no campo. Desceria eu à minha casa para comer, para beber e para me deitar com a minha esposa? Eu não faria tal coisa. Sua lealdade a Joabe superava sua lealdade à própria esposa, e a tal ponto que, mesmo recebendo instruções do rei para rever Batseba, ele preferiu não seguir tais instruções, preferiu ser leal a Joabe. Joabe era o general do exército israelita em campanha contra os amonitas. Urias sobrepunha a missão à aliança. As normas lhe eram mais importantes do que os fundamentos. O enfraquecimento de uma aliança sempre tem relação direta com uma escala de prioridades mal construída. A lei de Moisés garantia aos recém-casados que o homem se omitisse de suas obrigações civis e militares por 1 ano para se dedicar à sua esposa. Isso demonstra como Deus era e é perceptível à vida conjugal de seus servos. Mesmo que Urias não fosse recém-casado, Deus estava tão interessado em sua vida conjugal quanto em outros aspectos de sua vida. Urias, contudo, posicionava sua aliança com Batseba no segundo plano, estabelecendo uma escala de valores inspirada na lealdade, mas uma lealdade distorcida, porque leal a Joabe, mas desatento a Batseba e desobediente ao rei Davi. Jerusalém. Batseba cumpriu o rito da purificação, banhava-se. Talvez a purificação em relação ao ciclo mensal das mulheres, talvez a purificação de um parto recente. Embora cumprisse o rito mosaico, cumpria-o com um quê de negligência, porque se banhava onde corria o risco de ser flagrada, e foi. Há uma lição moral nisso, que existem temas que cabem somente ao indivíduo e a Deus e a mais ninguém. Nem tudo que dizemos em oração é para ser ouvido por outras pessoas. E nem tudo que Deus faz em nossas vidas é para ser exposto aos outros. Batseba cumpriu o rito, mas ao preço da sua exposição. E isto repercutiria de forma indemovível na sua vida, na vida do rei e do povo de Israel. Davi, do terraço do palácio real, conseguia vê-la.
Davi contava então um pouco mais de 40 anos de idade. Mulheres, não poucas: Mical, Aquinoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Egla. Vê-la num lance do olhar seria incidental, porém o segundo olhar ou a sua insistência em continuar observando seria no mínimo lascivo. A lei de Moisés determinava: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas naquele exato momento Davi não sabia que Batseba estava inserida na categoria mulher do próximo. Batseba, por sua vez, não estaria se exibindo para Davi, mas tão somente sendo negligente por não se proteger de um flagrante. Batseba foi agradável aos olhos de Davi. Ele buscou informações sobre aquela mulher e foi avisado: ela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias o Heteu. Seria a hora de recuar. É preciso conhecer a ocasião e distinguir o que seja mais acertado: resistir ou fugir. José fugiu ante a tentativa de sedução. Paulo, apóstolo, recomendava fugir das paixões da mocidade, fugir da prostituição e fugir da idolatria. Davi permaneceu na sacada olhando. E mais do que apenas a desejar, a tomou para si, conscientemente. Não há unanimidade quanto aos motivos que levaram Batseba àquela relação. Teria sido forçada? Um estupro, então? Fosse pela violência, por que não teria gritado? Teria sido compelida pela autoridade do rei? E estaria ela como súdita servindo ao rei? Teria sido enganada, induzida a crer que Urias morrera nos campos de batalha, o que a faria acreditar que fosse viúva? Ou haveria nela tanta lascívia quanto em Davi? Realmente não há unanimidade a esse respeito, nem entre judeus, nem entre cristãos. Seja como for, Batseba engravidou. Quantos, por causa dos seus descaminhos, dos seus maus planos, da sua indolência, da sua negligência, do seu pecado, dos seus erros, concebem, engravidam de planos mal elaborados, de más raízes, estabelecem estratégias que na verdade são descaminhos, interferindo no seu presente, alterando a sua rota futura. Batseba grávida, o que sugere que desde o primeiro encontro, transcorridos pelo menos talvez 2 meses, Urias nada soube a esse respeito. Com a notícia da gravidez, Davi então traçou um plano de ação. Sua teologia do pecado levou a tratar das consequências aparentes do pecado, mas não da causa. Davi não buscou a remissão, mas sim o remendo. Erros não são para serem remendados, mas corrigidos, se possível pela reparação inclusive do dano causado. E havendo ou não a possibilidade da reparação, extirpando-se o que lhe deu origem para que não torne a acontecer. Era inevitável que Davi pecasse, porque essa é a tragédia humana. João Apóstolo, muitos séculos depois, escreveria: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, ele, Jesus Cristo, mentiroso. Mas para Davi, mais grave que o cometimento do pecado era a sua maneira de lidar com o pecado cometido. Elementos como a tristeza pelo pecado cometido, o reconhecimento da miserabilidade e da malignidade do pecado e o desejo de não mais cometer o pecado lhe estavam ausentes. Pior, ele não assumia a culpa pelo que fizera. Não havia, pelo menos a princípio, naquele momento, confissão. Era costume que o guerreiro deixasse à sua esposa, antes de partir para a guerra, uma carta condicional de divórcio. Se morresse em batalha, sua esposa seria viúva. Mas não faria uso da carta. Porém, se desaparecesse o homem em batalha, sem que se pudesse confirmar a sua morte, a esposa não ficaria presa ao casamento com um marido de paradeiro desconhecido, porque afinal poderia ser que esse homem morresse no lugar ermo, ou caísse como escravo e fosse levado para o estrangeiro, onde
morreria. Nessas condições, a esposa lançaria mão da carta e ficaria desimpedida para um novo casamento. Se de fato Urias deixou uma carta condicional de divórcio, o chamado arrubatã, bastava apenas que Urias morresse, mas Davi não desejou ir a extremos. Davi, por isso, optou por medidas não muito radicais a princípio. Jesus Cristo, ensinando acerca do que faz o homem pecar e gerar escândalo, diria: melhor seria amarrar uma pedra de moinha ao pescoço e atirar-se ao mar. Ou ainda, arranca tua mão, teu pé, teu olho, atira-o para longe de ti se te causa escândalo. Ao invés disso, Davi desenvolveu sua própria maneira de tratar com o pecado. Em meio à campanha pela conquista de Rabá, Davi deu instruções diretas a Joabe para que lhe enviasse Urias. Urias deixou o acampamento de guerra às portas de Rabá, a capital dos Amonitas, e seguiu prontamente para o palácio real em Jerusalém. Nem lhe passava à cabeça as tramas urdidas por Davi. O plano do rei parecia mesmo algo satânico. Séculos depois, Jesus Cristo diria: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Havia uma assustadora semelhança com o plano delineado por Davi: enganar, enfraquecer ou matar. Muita gente hoje se enoja de Davi por causa disso. Perguntam de forma retórica, acusadoramente: é este o homem segundo o coração de Deus? Desdenham, criticam, acusam, coloca-se Davi no banco dos réus por mera formalidade, porque a condenação já está determinada. Não há atenuantes, não há justificativas, nem possibilidade mínima de arrependimento. A primeira alternativa do plano de Davi: enganar. O plano inicial era fazer Urias acreditar que fosse ele mesmo que engravidara Batseba. E ela não somente concordara com o plano de Davi, como também lhe caberia uma parte importante nessa estratégia: fazer Urias crer que a criança que nascera prematuramente. Fracassaram. Urias compareceu diante do rei, mas sequer visitou de relance a própria esposa. Davi ainda o premiou com uma iguaria de sua mesa. Era um incentivo a mais para o reencontro entre Urias e Batseba. De nada adiantou. O plano B. Urias resistiu à primeira investida, mas sem ter consciência de tudo aquilo como uma ameaça a si mesmo. Veio a segunda alternativa: enfraquecer. Davi preparou o farto banquete, trouxe Urias à mesa, embebedou-o. A expectativa era enfraquecer sua determinação pessoal e autodisciplina e com isso induzi-lo a procurar sua esposa, mesmo que ele caísse em sono profundo. Sua esposa depois anunciaria a gravidez, fazendo crer que Urias era o pai. Fracassaram. Urias, saindo do banquete, foi ao alojamento dos servos do rei, ao invés de ir para a sua própria casa. Mas Urias comeu àquela mesa, se permitiu embebedar. Tinha como inaceitável a sua mulher, mas era totalmente correto a sua maneira de enxergar a realidade: comer das iguarias do rei à mesa, fartar-se e embebedar-se. Era o começo da sua queda, uma concessão. Uma concessão dentro da sua própria escala de valores. A última alternativa, a terceira: matar. Davi escreveu uma carta para que Urias mesmo a entregasse ao general Joabe. Na carta, instruções para que Urias fosse posto no ponto mais intenso da peleja e subitamente fosse abandonado ali pelos que o ladeavam. Assim morreria pelas mãos dos inimigos de Israel. Seria o sucesso do mal. Joabe, observando as muralhas de Rabá, identificou o ponto mais guardado da fortaleza. Os mais ferozes guerreiros amonitas ali se posicionavam, e para aquele ponto ele enviou um grupamento. Urias estava nesse grupamento. Eles conseguiram inclusive chegar muito próximo da muralha. Alguns israelitas foram mortos naquele ataque tresloucado, uns caindo à espada, surpreendidos pela tropa de elite amonita, que abrindo os portões lhes saiu ao encontro para o enfrentamento corpo a corpo. Outros, porém, morreram atingidos pela chuva de setas e flechas disparadas de cima da muralha. Urias morreu vitimado das flechas amonitas. Na primeira tentativa, Urias resistiu ao engano. Não comeu à mesa do rei. Na segunda tentativa, a concessão: Urias comeu à mesa do rei e o embebedaram. Mesmo assim, ele ainda conseguiu resistir à sua própria fraqueza. Na terceira, ele carregou consigo a sua própria condenação e se permitiu entrar numa batalha que lhe dizia a respeito, mas no ponto errado e com a estratégia errada.
Nossos embates na vida não são tão diferentes. Resistimos ao engano, à mentira e à falsidade, mas não basta que resistamos uma vez. A tomada de postura requer que se mantenha a posição. Paulo, apóstolo, escreveria nesse sentido a Timóteo dizendo: conjuro-te diante de Deus, que instes a tempo e fora de tempo. O termo instar no texto grego é epistastai, um termo militar para se referir ao soldado que assume postura firme em seu posto de guarda. Ou seja, não importa se as circunstâncias eram favoráveis ou não. Não importa se o céu estava azul, sem nuvem alguma, ou se o céu era cinzento chumbo e choviam canivetes. Se as coisas estavam indo bem ou se tudo parecia estar dando errado, com correntezas a favor ou contrárias. Timóteo deveria se manter no posto. Não era um apelo para que ele se tornasse um pregador inoportuno ou um chato de galochas, mas sim um desafio para que acontecesse o que acontecesse, ele não arredasse o pé da onde fora posto. Porque se pode manter distância da mentira e se fazer firme mesmo em meio às próprias fraquezas e ainda assim cair no campo de batalha por faltar com a estratégia mais adequada. Urias resistiu à mentira, Urias resistiu às suas próprias fraquezas, mas Urias não soube, no momento da batalha, atacar no ponto certo e nas condições mais adequadas. Não, Urias não mudou o mundo, nem saiu para revolucionar o planeta. Ele apenas saiu a cumprir uma ordem recebida, nada mais. Quantos hoje se lançam a ataques desta maneira? E o fazem ao preço do desgaste pessoal. Paulo apóstolo diria: de boa vontade me deixarei gastar pelas vossas almas. Mas ele usou o vocábulo grego dapanao, termo usado para se referir ao desgaste natural. O atrito entre as pastilhas e o disco de freio de um veículo automotor é um atrito esperado. As peças foram planejadas e para isso fabricadas. De tanto acionar o freio, a pastilha vai se gastando. E garantindo a segurança dos passageiros, o desgaste da pastilha não resulta de defeito ou má utilização. Este era o desgaste ao qual Paulo se referia. A ordem partira, pensava Urias, da mesa do general Joabe, atacar o ponto mais fortificado da muralha. Joabe, como comandante, era inteligente, perspicaz, estratégico, ardiloso. Urias sequer pensou que não seria típico de Joabe tal ordem. Isso demonstra apenas que ele podia ser obediente sem um mínimo de afinidade com o seu próprio general. Urias não conhecia verdadeiramente a Joabe. Faltavam princípios, diretrizes e criteriosidade a Urias em sua obediência. Não há quaisquer registros que sequer insinuem que ele tenha criticado o absurdo desta ordem. Não alertou, não resistiu, não se opôs, não pensou em apresentar alternativas. Eu fico a suspeitar que Urias estava focado apenas num tipo de obediência cega. Tanto Davi quanto Joabe sabiam que Urias era bem capaz disso, de obedecer cegamente mesmo para realizar uma operação suicida. A obediência burra, a obediência ingênua, a obediência insana, a obediência fanática, um tipo de obediência que se presta sem fazer as contas, obedece sem estratégia, avança de peito aberto, sem possibilidade de rotas de escape, quase que implorando para ser ferido mortalmente por setas inimigas. Talvez rindo-se das setas como se elas não representassem perigo algum. Combater com um espírito soberbo, indolente, inconsequente e irresponsável, pondo-se em perigo desnecessário. Não é este tipo de obediência que Deus espera dos seus combatentes. Um tipo de obediência que antevê a derrota e ainda assim se dá de ombros e diz: mandaram que eu fizesse. E com ela se transferem os ônus da responsabilidade a quem emitiu a ordem. Dizem: fiz apenas o que me mandaram fazer, como se isso bastasse como justificativa. Ela é obediência, mas ela não é submissão. Essa obediência chega a ser fria, impessoal, estéril. Faz-se tudo e o resultado final é apenas e tão somente morte. Não derruba muros, não faz cativos para o reino, não quebranta o adversário, não levanta a bandeira da conquista, não há lauréis, não há hino de vitória, não há despojo de guerra. E quando se pensa ter algum, o despojo é maldito e não enriquece.
nas batalhas daquele período. Urias teve participação direta e se destacou por sua bravura. Tão valente foi que teve o seu nome incluído na lista dos chamados os Valentes de Davi. Valentes de Davi era um grupamento de homens, de guerreiros, dos mais bravos e nobres do reino de Israel. Eram homens que se notabilizavam nos campos de batalha pelos seus atos de heroísmo e pelos seus grandes feitos em favor de Davi e em favor do povo de Israel. Os homens se despediam de seus pais, de seus irmãos, de suas esposas, de seus filhos, com a incerteza da volta. Era impossível saber se deveriam dizer até logo ou adeus. Podiam morrer em batalha, ou serem capturados pelo inimigo e serem feitos escravos. Ainda assim, as guerras eram sagradas. Covardes não deveriam permanecer nos campos de batalha. Assim determinava a lei mosaica das guerras. Quando Gideão aplicou esse artigo de lei perante 32.000 arregimentados para uma guerra contra os midianitas, quase 70% dos homens recuou, assumindo que não estava tomado da coragem necessária para a batalha, mas sim dominados pelo pavor. Na versão moderna de Urias, ele é envolvido numa espécie de síndrome do coitadismo. Segundo essa versão, se o encontrarmos na eternidade com Cristo e lhe perguntarmos: conte-nos, Urias, como foi que você chegou aqui? Ele faria coro com a turma do tenham dó de mim. Como se Urias fosse um espécime autêntico de vítima da sociedade. Como se sua morte fosse a de um mártir. Mártires são aqueles que dão a sua vida, de fato e conscientemente, por uma causa ou um ideal religioso, político ou social, sofrendo perseguição extrema mediante privações que lhes são impostas, ou mediante sofrimentos e tormentos intensos, até mesmo a tortura, podendo chegar à morte por causa disso, ou se não, ao menos próximo dela, tudo lhe sendo imposto por uma força maior que usa da intolerância e que se lhes opõe de forma truculenta. Urias não foi mártir, Estevão foi mártir, Tiago foi mártir, João Batista foi mártir, porque morreram conscientes da razão da morte que lhes era imposta, a sua lealdade a uma confissão de fé. Porque confrontados com a morte pela força do inimigo para renunciarem a seus valores e seus ideais, porque escolheram morrer do que renunciar ao seu credo. João Apóstolo teve a visão profética de uma multidão incontável, formada por pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas em suas mãos, clamando continuamente salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e também clamavam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? No meio desses estarão Paulo apóstolo, Pedro apóstolo, João Hus, Martin Luther King Jr., mas não Urias. Urias não foi sequer vítima da sociedade, mas vítima de si mesmo. Simples como as pombinhas, lhe faltou a prudência de uma serpente. Urias não morreu pelo ideal que pensava morrer. Se em seu último arfar dos pulmões ele achou que dera a vida pelo Deus de Jacó e pelo reino de Israel, ele morreu neste caso enganado. Até mesmo aqueles que o mataram foram, na verdade, usados para que Urias morresse por outra razão que não aquela pela qual estavam todos ali naquele dia guerreando. A causa mortes de Urias foi a ganância e a lascívia de Davi. Quando Urias saiu do acampamento israelita em direção às muralhas de Rabá, sua morte já estava determinada. Seus companheiros de batalha foram previamente instruídos para o abandonarem no mais intenso momento do confronto e no ponto mais terrível do enfrentamento. Urias não deu a vida, roubaram-na dele, tomaram-na dele através de um ardil vergonhoso.
Urias é um aviso para que reflitamos sobre os nossos sofreres, sobre os nossos padecimentos. A tragédia que se ergue contra nós é pela defesa da fé ou pela nossa indolência, pelo nosso destempero, pela nossa negligência, pela nossa imaturidade e pela nossa passividade? O mundo é dos espertos, se diz hoje. Esperto com S. É o mesmo que sagaz, atento, que não está dormindo, ágil, habilidoso, rápido, vigoroso. Mas infelizmente as muitas gerações se incumbiram de dar ao esperto um outro significado. Esperto também pode ser, dependendo do contexto, o trapaceiro, o velhaco, o que usa de meios escusos para obter vantagem, aquele que pela desonestidade leva melhor sobre os outros. A esse tipo de esperto falta o altruísmo, o senso próprio acerca do outro. O mundo gira ao redor do seu umbigo. Havendo um prato repleto de profiteroles sobre a mesa, ele os devora todos, enquanto os demais ainda estão orando em agradecimento a Deus pelo alimento. Quando todos dizem um amém no término da oração e abrem os olhos, ele está com a boca lambuzada, rindo e diz: os profiteroles são dos espertos. Urias não comeria profiteroles, porque algum espertinho ou espertinha os comeria todos antes que ele chegasse à mesa. Urias era um gentleman. E não há erro nenhum em ser gentleman. O erro está nos Davis que saltam à frente, feitos uns esfomeados, egoístas e mal educados, devoradores de profiteroles, que não pensam em compartilhar deles a mesa com as demais pessoas. Confundimos ingenuidade burra com a nobreza do martírio, a tal ponto que arriscamos colocar até mesmo Jesus Cristo na galeria dos mártires da fé. Mas Jesus Cristo mesmo não foi mártir. Ninguém lhe tomou a vida, ele mesmo a deu e tornou a tomá-la. Seja como for, parece que Urias deixou muitos filhos. Gente que se lança deslocadamente hoje a causas, a ideais e a batalhas, mas gente despreparada e sem filtros. Li Kuan, general chinês do século XIII antes da era cristã, afirmava que uma guerra é um acontecimento tão grave que os homens não deveriam entrar nela sem antes se preparar com a devida cautela e com a profunda reflexão. Preparando-se para a maior batalha da história da humanidade, o Cristo de Deus, assumindo a forma de homem, se dedicou por quase 30 anos à preparação. Essa preparação incluiu um tempo em que ele esteve refugiado no Egito, bem como sua inserção aos termos da lei de Moisés. Nesse período, ele aprendeu a obediência e a submissão. E ano a ano, ele vivenciou o crescimento físico, o desenvolvimento intelectual, o amadurecimento social. Finda essa fase preparatória, o Senhor Jesus compareceu perante João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Assim que saiu das águas, ouviu-se uma voz que ecoava do céu: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Fosse no linguajar de hoje nas ruas, diria: este é um filho que só me tem dado alegrias. E é a partir dali que a batalha se intensifica e ele passa a ter períodos de intensa oração e luta. Tudo para que, 3 anos depois, fosse crucificado e sepultado. Posto no túmulo, ele aguardou paciente, humilde e obedientemente que Deus o ressuscitasse dentre os mortos. Ele poderia ressuscitar pelo seu próprio poder, mas esperou pela ação do Pai. O Senhor Jesus não ressuscitou por seu próprio poder, mas pelo poder do Pai. Nisso está um exemplo de obediência. Não foi à toa que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Filipos, atestando que ele, o Senhor Jesus, foi obediente até a morte. No entanto, os filhos de Urias formam uma geração de gente dominada pela inquietação, gente que salta adiante nas fileiras para os embates sem preparo algum, abraçam quaisquer causas porque não possuem intimidade com a revelação escrita e tampouco intimidade com Deus mediante a oração. Abraçam 1000 causas esdrúxulas que somadas não formam uma causa sensata e digna, compatível com a profissão de fé. Perambulam entre 1000 mundos, todos incongruentes uns aos outros. Os filhos de Urias podem ser valorosos, podem ser hábeis combatentes, destemidos
E a tal ponto destemidos que nas batalhas avançam à zona mais grave do embate, buscando os mais terríveis dentre os adversários. Chegam ao pé do muro da fortaleza inimiga, mas não ponderam acerca do terreno, não observam o clima, não analisam o plano, seus comandos são falhos e suas relações são vulneráveis. Não percebem a estratégia inimiga, desdenham das artimanhas do lado de lá. A visão está distorcida. A realidade e os fatos são mal lidos. Sua ignorância e mesmo seu ego os fazem traduzir erroneamente as circunstâncias. Entre causas e ministérios, igrejas não defendem nem primária nem prioritariamente causas. Igrejas exercem ministérios. Lutar pela segregação racial, como a Igreja Batista Ebenezer fez em Atlanta, Geórgia, desde meados da década de 50 até as portas da década de 70, foi uma causa. Por isso, Martin Luther King Jr. era tido como ativista, mas na intimidade da igreja ele exercia o pastorado. Esse era seu ministério. Causas e ministérios podem andar muito próximos. E por mais próximos que estejam um do outro, são coisas distintas. Pode-se dar a vida por uma causa, pode-se dar a vida por um ministério. Urias não desempenhava um ministério quando foi morto, ele pensava defender uma causa. E pior, até nisso ele estava enganado. Porque a causa pela qual ele morreu não era a causa que ele pensava defender. A causa tem substrato humano de caráter doutrinário e ideológico. O ministério é espiritual e carismático. A causa vem por uma construção racional humana. O ministério vem por exclusivo propósito de Deus. Os homens abraçam causas, mas Deus chama os homens a ministérios. Deus não reprova causas. Deus não antipatiza com as causas. Deus não negligencia causas. Mas entre a causa e o ministério, Deus está muito mais para o ministério. Causas se podem ostentar às dúzias, mas o ministério sempre é único. Causas podem ser defendidas e à medida que se as defende, se adquirir o conhecimento prático sobre como defendê-las, mas o ministério vem acompanhado de capacitação sobrenatural, à qual se poderá somar o aprimoramento pessoal, segundo o zelo de cada um. A causa é hoje e amanhã, poderá não mais ser, mas o ministério é duradouro, se estendendo à medida da existência humana. Urias viveu segundo uma causa, mas seu casamento era um ministério. E entre a causa e o ministério, Urias valorizou a causa em desfavor do ministério. Vamos à batalha, mas não cegamente. Vamos atacar, mas não feito um kamikaze. Vamos obedecer, mas não com insensatez. Vamos cumprir a nossa missão, mas não sejamos pedantes, arrogantes nem pretensiosos. Vamos honrar os que lutam juntamente conosco, mas não esqueçamos o valor das nossas alianças e que por mais nobre que seja a missão, a aliança vem primeiro. A missão decorre da aliança e não a aliança da missão. Defendamos causas, mas não acima das diretrizes e dos propósitos do Evangelho de Cristo, distantes das causas que não são causas.